Os irmãos recebam a paz do Senhor Jesus. Foi fraco. A paz do Senhor. Glória a Deus. É motivo de alegria estar aqui mais essa noite, podendo adorar a Deus juntamente com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Danilo, ao Rafael, é Rafael mesmo, né? Não errei não. Ao Rafael, líder dos jovens, e a todos os irmãos que estão participando, né, deste congresso, dessa reunião, desse ajuntamento do povo de Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou participando pela primeira vez do Imersos, mas já estou muito feliz. Tenho ouvido falar do que Deus tem feito nesse lugar. Glória a Deus. Irmãos, eu fui inspirado pelo Senhor com uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la juntamente comigo. No livro ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Nós faremos uma leitura a partir do versículo 1. Se há alguém próximo de você sem a Bíblia, se aproxime dele com a sua Bíblia. Se é você que está sem a Bíblia, se aproxime de alguém que possui uma cópia das Escrituras, mas não fique sem ler. Desde já eu quero pedir para os irmãos perdão pela minha voz, que está um pouquinho debilitada. Então hoje eu vou segurar o passo, mas eu acredito que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações essa noite. Glória a Deus. Romanos 12 e o versículo 1. Quem encontrou e pode confirmar com amém? Amém. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou começar de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dar ênfase na parte A do versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Vamos ler somente até o transformai-vos, todos juntos, amém? Na contagem de 3, 1, 2, 3, e não vos conformeis, mas transformai-vos. Para ensaio ficou bom, vamos lá. 1, 2, 3, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua presença nessa noite, Pai, e eu falo contigo porque o Senhor é que me conhece melhor do que qualquer um aqui neste lugar. Senhor, o Senhor conhece desde os meus pensamentos, Senhor, e até as minhas palavras antes mesmo de sair da minha boca, o Senhor já sabe o que vou dizer. Senhor, o Senhor sabe da minha conduta, Senhor, o Senhor sabe das minhas atitudes, o Senhor me conhece muito bem. Pai, é exatamente por esse motivo que eu venho te pedir misericórdia. Deus, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu tenho misérias, eu tenho pecados. Senhor, eu te peço que nada disso seja impedimento para que a tua presença se manifeste aqui essa noite. Senhor, o Senhor é dono de tudo,
E a tua palavra no livro ou no Evangelho de Lucas, capítulo 1, diz que nada é impossível para o Senhor. Papai, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar aqui essa noite. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode batizar no Espírito Santo. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar, o Senhor pode salvar. Pai, o Senhor é dono de tudo. Senhor, o apóstolo Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhor, faz o que o Senhor quiser nesse lugar, e eu te peço que desde o mais novo até o mais velho, todos sejam visitados pela tua glória. Senhor, que nessa conferência nós sejamos impactados pela tua glória. Senhor, que não seja só o nome imersos, mas que nós venhamos mergulhar na tua presença, que nós venhamos nadar no rio do teu Espírito. Oh glória, Senhor, visita esse povo, visita-nos, papai. Começa pela minha vida, eu sou teu instrumento. Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu vaso. Em nome de Jesus eu te peço tudo isso, em nome do justo, em nome daquele que tem um nome acima de todos os nomes. E quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que esse texto de Romanos capítulo 12, durante um tempo foi motivo de uma crise de pensamentos dentro de mim. Eu sempre parei para me perguntar acerca da realidade de culto e de como é que nós chegamos à realização do culto como ele acontece nos dias de hoje. Eu não sei se você já parou para se perguntar sobre isso, mas qual seria a trajetória, ou qual seria o caminho que nos trouxe a essa realidade de liturgia, a essa realidade de organização ou de sequência de eventos, e que nós consideramos como um culto a Deus? É bem verdade que o capítulo 12, no versículo 1, Paulo está fazendo uma menção direta a culto e a sacrifício. E é interessante Paulo falar de sacrifício em um texto do Novo Testamento, para um povo que não era o povo judeu, os romanos que não tinham essa realidade de religião, que não tinham essa realidade de culto como sacrifício, com altar, com morte de animais. Mas Paulo ele vai falar acerca de um sacrifício necessário. É interessante que, se nós formos falar de culto dentro da cultura judaica, é óbvio que todos já ouviram falar acerca da morte do cordeiro que era sacrificado no altar, dos homens que ofertavam incenso no altar de Deus, no templo, para que pudessem chamar a atenção de Deus e assim manter uma espécie de relacionamento com Deus. Mas quando nós olhamos para o princípio de todas as coisas, quando nós olhamos para Deus criando tudo da maneira que Ele criou, depois de Deus ter feito toda a criação, a natureza, havendo Deus tendo criado tudo que nós conhecemos como natural, árvores e separação entre água, terra, enfim, animais, Deus ele vai criar o homem, formando o homem do pó da terra, e a Bíblia vai chamar o homem como coroa da criação. É verdade que Deus utilizou a criação do homem como a finalização de toda a criação. Após Deus ter criado o homem, Ele vai criar um ambiente para que o homem estivesse. Gênesis capítulo 2 vai falar que Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden. Esse lugar chamado Éden é um local localizado na Palestina, no Oriente Médio, e é um local onde estavam concentradas riquezas, ouros, pedras sardônicas, ônix, e Deus ele decide plantar um jardim nesse lugar para que o homem pudesse habitar. É interessante que dentre os objetivos da criação de Deus, e isso é uma das maiores perguntas da humanidade, sempre será: qual é o objetivo da existência do homem? Todos os homens vão sempre se perguntar para que é que nós existimos e qual é a finalidade do fim da nossa existência. Sempre vai existir a dúvida
do qual o motivo da nossa vida e para onde iremos pós a nossa existência. E é bem verdade que muitas pessoas arriscam dizer que Deus nos criou para adorar a Ele. Algumas pessoas afirmam dizer que nós nascemos, que nós fomos criados, que os homens foram criados para adorar a Deus. Meus irmãos, essa é uma afirmação bonita, essa é uma afirmação linda de se fazer. Se torna algo clichê entre o nosso povo, dizer: olha, nós nascemos para adorar. Mas a verdade é que nós não fomos criados para adorar, porque se nós formos olhar para o contexto de adoração, antes do homem ser criado, os céus já estavam criados. Quando nós fazemos menção a céu, nós estamos fazendo menção a todo o exército angelical. Nós estamos falando de anjo, serafim, querubim, arcanjo, e todos os anciãos, tudo já estava criado dentro da realidade de Deus. Deus já habitava onde Ele habita, antes do homem ser criado. E se nós formos comparar a adoração do homem com a adoração que existe no céu, infelizmente nós vamos perder feio. Porque quando nós falamos de adoração, no nossa realidade de culto, nós estamos falando de louvores, e nós aqui cantamos muito bem, nós dançamos muito bem, nós levantamos a mão e dizemos glória, nós dizemos aleluia, nós falamos em línguas estranhas, nós choramos, alguns caem de joelhos, outros ficam de pé, fazemos coreografia. Mas se nós compararmos o nosso culto no sentido de adoração com o culto que existe no céu, nós vamos perder sempre feio, irmãos. Porque no céu os anjos sempre adoram ao Senhor. E aí algumas pessoas dizem equivocadamente que os anjos adoram de dia e de noite. Mas os anjos não adoram de dia e de noite, porque no céu não tem noite, porque a face daquele que é o dono do céu resplandece em todo momento, é dia. Os anjos adoram a Ele em toda a eternidade. Além dos anjos adorando, Isaías capítulo 6 diz que os serafins voam ao redor do trono com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, 2 voam ao redor do trono e dizem: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Se não bastasse os serafins, se não bastasse os anjos, a Bíblia também faz menção a anciões, 24 anciões com coroas, cada um representando uma hora do nosso dia. Ao redor do trono adoram aquele que está assentado no trono. Eles tiram as suas coroas, lançam diante do trono de Deus, se prostram diante do trono e dizem: digno é aquele que está assentado no trono. E para quem não gosta de dança, para quem não gosta de coreografia, são os anciões que dominam a dança lá no céu. Eles se levantam, pegam a coroa, colocam de volta e adoram ao que está sentado no trono. Então, se nós formos comparar a adoração do nosso culto com a adoração que tem no céu, nós vamos perder feio. Porque no céu a adoração não acontece como aqui na terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita gente que está nesse ambiente, mas não veio para o culto, porque a adoração não é uma atitude, a adoração é um sentimento. Isso significa que o que adora a Deus não é simplesmente a minha palma. O que adora a Deus é o sentimento que promove a palma. O que adora a Deus não é simplesmente cantar, mas é o sentimento que eu tenho enquanto canto. O que adora a Deus não é levantar a mão e dizer glória. O que adora a Deus é o sentimento que movimenta eu levantar a minha mão e dizer glória a Ele. É por isso que a adoração é em espírito. Então tem gente que consegue adorar a Deus calado, e tem outros que conseguem adorar a Deus em movimento. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqui essa noite não é proibido dar glória, aqui essa noite não é proibido dar aleluia. Se isso te impulsiona a adorar, você tem liberdade de levantar a mão, de glorificar, de adorar a Ele. A adoração é um sentimento. Tem gente que vem para o culto, mas não entra no ambiente de culto, porque a adoração é um sentimento. Fica sempre do lado de fora, fica sempre sendo telespectador. Ele até levanta a mão e diz glória, mas o sentimento não é de adoração.
Lá no céu é diferente, porque os anjos estão no ambiente de Deus espiritual, os serafins também estão no ambiente espiritual, arcanjo, querubim, anciões, todos no ambiente espiritual. Então eles adoram em espírito e em verdade. É por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: não importa se é no monte, não importa se é no templo, não importa se é na cidade, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Tem gente que gosta mais de orar no monte, alguém critica. Tem gente que gosta mais de ir para a vigília, e outros dizem: eu não sou de vigília. Tem outros que gostam de levantar no meio do culto e dizer glória. Tem outros que gostam de rodar, de pular. Tem outros que gostam de falar em língua estranha, de chorar. E aí alguns são mais retraídos. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa se é pulando, não importa se é sentado, não importa se é de mão levantada, não importa se é de mão abaixada, não importa se é de boca fechada ou se é de boca aberta, não importa se é chorando ou sem chorar, importa que quem é de verdade adore aquele que é verdadeiro. Importa que quem está em espírito adore a Deus de espírito, que também está se manifestando nesse lugar. A adoração, irmãos, para nós não é a prioridade no fim, porque nós não nascemos para adorar nesse sentido. Mas aí nós vamos perguntar: então para o que é que nós nascemos? Se nós não nascemos para adorar, se nós não nascemos só para glorificar, se nós não nascemos somente para prestar culto, aí o próprio Gênesis vai nos revelar: quando Deus fez o jardim e colocou o homem dentro do jardim, Deus visitava o jardim, e Deus era o maior interessado em se relacionar com o homem. Isso quer dizer que o maior interessado em falar com o homem sempre vai ser Deus, e que o maior objetivo da criação de Deus é que a criatura seja amiga do Criador. O maior objetivo de Deus em criar o homem é que o homem seja amigo dele, e que estabeleça um relacionamento próximo e profundo dele. O que mais me encanta em Deus é que Deus não aceita a amizade forçada. O que mais me encanta em Deus é que Deus tinha tudo para obrigar o homem a ser o amigo dele. Deus tinha tudo para dizer: olha, você só tem a opção de ser meu amigo, você só tem a opção de andar comigo, você só tem a opção de estar do meu lado. Mas Deus não gosta de nada forçado, Deus não gosta de nada não, irmão. Deus gosta de voluntariedade. Deus disse: eu vou conquistar o homem dia após dia, porque eu não quero ser a única opção, eu quero ser a melhor opção. Sabe o que adora a Deus de verdade, irmão? É quando você, mesmo tendo outras opções, prefere, escolhe, decide, opta por estar na presença dele. Deixa eu te dar uma notícia: nessa noite de sábado, você podia estar em qualquer outro lugar, você podia ter ido para o shopping, para o cinema, você podia ter saído com qualquer um, mas você optou estar na presença de Deus, você escolheu vir adorar a Deus. O que glorifica a Deus, irmão, é mesmo tendo outra opção aos olhos dos outros melhor, você optou por estar na presença dele, porque para você não tem nada melhor do que adorar. Será que tem alguém que veio aqui adorar, irmão? Eu acredito que ninguém veio perder tempo aqui, eu acredito que ninguém veio aqui jogar o tempo fora, não, irmão. Você veio aqui buscar a presença de Deus, é ser íntimo de Deus, é imergir na presença de Deus. Levanta a mão se você veio mesmo buscar a presença. Se prepare, porque há uma presença de Deus, há uma glória de Deus, há uma manifestação de Deus nesse lugar. Oh glória, oh glória. Irmãos, se o objetivo de Deus era ser amigo do homem, obviamente se o homem ofendesse, magoasse, constrangesse Deus com as suas atitudes, o elo de amizade seria rompido. Pecado no radical quer dizer ofensa ou errar o alvo. Isso quer dizer que quando Eva come do fruto, desobedece, Adão come do fruto e desobedece, eles estavam ofendendo os princípios de Deus. Deus diz: olha, desse jeito vocês não podem ficar dentro, eu vou ter que colocar vocês para fora do jardim.
E aí, irmãos, o que mais me choca é que a partir daí, Deus não vai vir mais até o homem em busca do relacionamento da mesma maneira que ele vinha no jardim todos os dias. Mas o capítulo 4 de Gênesis vai mostrar Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, indo até Deus através do sacrifício no altar. A trajetória que existe até o sacrifício e os altares serem instituídos como algo oficial é uma trajetória muito grande. Mas nós vamos encontrar sacrifícios desde Caim e Abel, desde o primeiro homicídio. A Bíblia vai nos narrar também, certa feita, quando Abraão faz uma oferta ao Senhor. A Bíblia vai falar nos dias de Moisés, quando o povo estava no deserto e eles adoravam a Deus com sacrifícios, até que isso se tornasse algo sólido. No livro do Êxodo, capítulo de número 40, quando Deus olha para Moisés e diz: olha, agora eu não quero mais que o meu templo, que o meu tabernáculo seja itinerante. Eu quero que o meu tabernáculo seja fixo, porque ora nós estamos se encontrando no monte, ora nós estamos no meio do deserto. Então eu quero que o tabernáculo tenha um lugar. Moisés vai instituir o tabernáculo fixo. E agora ali a manifestação de Deus acontecia quando o povo invocava o nome de Deus. No templo, nos dias de Salomão, quando Salomão queria consagrar o templo que ele construiu, ele vai ofertar um sacrifício gigantesco para que o Senhor se manifestasse naquele lugar. Então é interessante nós entendemos que agora o homem é que ia em busca de Deus, e que o sacrifício atrairia Deus para próximo do homem que estava sacrificando. Mas a verdade é que o tempo passou e o sacrifício se banalizou. Os homens matavam os animais, levavam até o templo para o sacerdote sacrificar, mas o sentimento que eles tinham não era condizente com a oferta que eles estavam prestando. É a mesma coisa de rasgar as vestes nos dias de Davi. No início era o sinônimo de maior humilhação, mas passaram-se os dias e qualquer coisa acontecia e fulano rasgava as vestes. Tornou-se sinônimo de hipocrisia, já não era mais sinônimo de humilhação. Os homens levavam oferta no altar, mas eles não iam com o sentimento que precisavam ir. O tempo passou e o homem mostrou a falta de preferência pelo Senhor. Israel se tornou idólatra, se prostituiu com outros deuses. Deus entregou o povo na mão de diversos inimigos, cativeiro babilônico, na mão dos filisteus, tudo para trazer o povo de volta. Uma das coisas que fere Deus é quando o homem troca ele por outro ídolo, por outro Deus. Israel trocou o Senhor quando ele adorava deuses pagãos. Mas pior que a idolatria é a imoralidade, porque a imoralidade faz o homem tampar os ouvidos para a lei de Deus. E além disso, a imoralidade é uma espécie de idolatria, porque o homem que está vivendo uma vida imoral, ele vai começar a criar divindades para apoiar os vícios deles. A imoralidade nos nossos dias hoje está tão grande que nós estamos vivendo uma época semelhante a Israel nos dias de Joaquim, quando o povo criava deuses, inventava ídolos, fazia imagens, só para dizer que tinha um apoio espiritual para fazer o que quiserem. Irmão, pior do que você adorar a santinha na igreja católica é você criar uma imagem de um Deus que apoia tudo que você faz. Temos dentro, no nosso meio, dentro das igrejas, gente que diz servir a Deus, mas serve o próprio Deus, ora para o próprio Deus, porque eu nunca vi um Deus que é soberano, que é poderoso e que se sujeita às vontades infantis do ser humano. Que Deus é esse que tem o poder de fazer tudo o que Ele quiser e se sujeita às vontades infantis do ser humano? Que Deus é esse que quando você faz pia Ele te responde, só para você parar de deitar e rolar no chão? Que Deus é esse? E aí alguém diz: não, eu estou adorando a Deus. Está nada, você está adorando ao Deus que você inventou. Não, irmão, mas Deus me entende do jeito que eu sou. Não, mas Deus me recebe do jeito... Não, irmão, calma aí, peraí.
Oh glória, Deus te chamou para o arrependimento, Deus te chamou para mudar de conduta. Está cheio de gente que procura apoio na Bíblia para fazer. Já percebeu? Ele quer fazer uma tatuagem, aí ele não é homem o suficiente para ir no estúdio pagar e fazer. Aí ele vem consultar o pastor Danilo. E aí, pastor, o que a Bíblia diz? Eu posso ou não posso? Porque ele quer uma liberdade espiritual para fazer. Ele quer ter relação sexual antes do casamento. E aí ele não é homem o suficiente para ir fazer. Aí ele tem que vir falar: não, a Bíblia é retrógrada, os textos da lei são inválidos. Isso é coisa da era da lei, na era da glória. Só que aí Deus está olhando para isso, está dizendo: hipocrisia, mentira, imoralidade, estão criando ídolos em cima da minha pessoa, porque eu tenho vontade, eu tenho estatuto, eu tenho princípio. Oh glória! Para Deus o que é santo ainda é santo, para Deus o que é profano ainda é profano. Deus não vai mudar para te agradar simplesmente, não, irmão. Deus é imutável. Passa a minha palavra, passa a palavra do homem, mas a lei de Deus vai continuar sendo a mesma. Enquanto você não viver a palavra, enquanto você não respeitar a palavra, sua vida não vai mudar, tua história não vai mudar. Mas Deus está dizendo: eu quero uma geração que emerge nos meus estatutos, que ama a minha presença e que quer agradar o meu nome. Quem crê, quem quer mergulhar, levanta a mão. Glória, glória. O tempo se passou, o povo se vendeu, se corrompeu, e Deus vai dizer para mim: não serve mais. Porque a partir do momento em que a liturgia se torna algo automático, não serve mais para Deus. Irmão, imagine para Deus como era receber o sacerdote ofertando nos dias de Eli, os filhos de Eli, Hofni e Finéias. O sacrifício que eles faziam era correto, mas o sentimento estava errado. Eles sacrificavam querendo roubar o que era de Deus. Eles levavam oferta no altar, mas se deitavam e se prostituíam debaixo da tenda do templo. Profanavam Deus através das atitudes. E aí eu te pergunto: o que é que Deus quer? Sacrifício ou obediência? Qual é a adoração dos dias de hoje? O que é que Deus espera da minha geração? O que é que Deus quer de nós nos dias de hoje? Será que Deus quer uma geração que é boa em frequentar cultos, mas não é boa em viver a palavra? Ou será que Deus quer uma geração que tem compromisso com a palavra, ainda que cante desafinado, ainda que glória a Deus não seja o mais ajeitado, mas tem compromisso com a palavra? Quando sai por essas portas, a vida condiz com o que é dito aqui dentro. Se tornou automático, não serve mais para Deus. Oh glória! Paulo está fazendo um apelo. Eu rogo, irmãos, por compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Primeiro ele está falando de santidade, ele está dizendo: o corpo de vocês tem que ser separado. E segundo ele está dizendo: a mente de vocês tem que estar voltada para o sacrifício que vocês estão fazendo com o corpo. Irmão, sabe o que adora a Deus de verdade? Não é simplesmente cantar, não é simplesmente pular, não é simplesmente rodar. O que adora a Deus é você obedecer os mandamentos dele. Oh glória! Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós somos uma geração ótima, frequentadora de cultos. Nós somos ótimos em fazer acontecer o movimento dentro das quatro paredes, mas nós somos péssimos em mostrar a identidade do lado de fora. O problema
problema da nossa geração é que nós temos compromisso com tudo, menos compromisso com Deus. A gente faz para o homem ver, a gente faz para o líder ver, a gente faz para o pastor ver, mas a gente não faz para Deus ver. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma opinião sobre a tua vida. Não é só o pastor Danilo, não é só o pastor Esdras. Deus tem uma opinião sobre a tua história. Deus está olhando as tuas atitudes em secreto. O que você faz escondido aqui é público diante dos olhos de Deus. E Deus está dizendo: eu quero gente de compromisso, de vida no altar. Glória. Ficou difícil dar glória a Deus agora. Aleluia. Não basta frequentar culto, não basta ser bom em fazer acontecer aqui dentro das quatro paredes. Deus está dizendo: o sacrifício que eu quero é a tua vida. Não, mas é retrógrado. Sexo só depois do casamento é retrógrado. Oh glória. Trocar madrugada na balada pela madrugada de oração é retrógrado. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente não sabe quem a gente é. E aí o mundo chama a gente de tudo e a gente aceita o que o mundo chama. Já chamaram de protestantes, já chamaram de cristãos, já chamaram de crente, e agora estão chamando de gospel. E daqui a pouco não se sabe mais do que vão chamar. Mas a verdade, irmãos, é que quem nos chamou não foi o mundo. Quem nos nomeia não é o mundo. Quem nos nomeia é o Senhor. Se você não sabe quem você é, o mundo vai dizer o que você deve fazer. Está vivendo uma vida baseada no que o mundo diz que é a sua regra de fé? Não, se estão dizendo por aí que ser crente é isso, então eu sou. Estão dizendo por aí que ser crente é aquilo, então eu sou desse jeito. Para com isso. Busque intimidade com a palavra. Para de viver, irmão. Eu tive uma experiência tão terrível. Uma menina veio falar comigo e disse assim: eu tive uma experiência com Deus. E eu falei: como foi? Orando. Ela disse: não. Disse: foi como? Ela disse: não, eu vi um vídeo de uma católica no YouTube, uma que foi para o BBB, e lá ela estava contando que a realização da vida dela era ter entrado no Big Brother. E aquilo ali mexeu com a minha vida. Falei: que geração é essa que tem as suas experiências baseadas em gente que não chegou a lugar nenhum, e que a realização deles é ter entrado num reality show meia boca na TV brasileira. Deus está dizendo: eu quero uma geração que tem compromisso comigo de verdade, que anda no altar da oração, que não abandona os meus estatutos. Não basta ser bom em culto. Aí Paulo está dizendo: não se conformem com este mundo, mas transformai-vos. Ele não está dizendo para transformar o culto, ele está dizendo: transformai-vos. A responsabilidade é sua, porque aqui está escrito no original: transformar, metamorfose. E metamorfose não é produzida por um terceiro. Metamorfose não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Oh glória. Paulo está dizendo assim: vocês precisam mudar. Todas as vezes que vocês perceberem que o culto de vocês se tornou algo litúrgico, e o seu entendimento se renovar, e entender que é preciso uma renovação, oh glória, transformai-vos de dentro para fora, para que vocês possam experimentar qual é a vontade de Deus. Você já percebeu que existe um caminho muito grande entre o momento em que você recebe uma promessa de Deus e o momento em que a promessa de Deus se cumpre? Porque quando Deus te promete algo, Ele vai te moldar para que Ele possa te entregar aquilo que Ele prometeu. E ninguém chega na promessa do mesmo jeito que recebeu a promessa. Deus prometeu para Abrão, mas quem recebeu foi Abraão.
Deus prometeu para ele com uma personalidade, mas Deus alterou a personalidade dele, passou ele por diversas experiências e disse: eu vou te fazer novo, eu vou te dar novas estruturas para que você possa viver as promessas que eu tenho na sua vida. Não adianta você ouvir de Deus que você vai ser, se você não estiver disposto a ser transformado por ele, a ser renovado por ele, a ser diferente por aquilo que ele vai colocar dentro de você. Quando vocês entenderem que o culto de vocês, que a vida de vocês está sendo influenciada pelo mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo: é impossível vocês viverem a vontade de Deus se vocês não se transformarem de acordo com a vontade dele. Oh glória! Sabe o que nossa geração precisa fazer, irmãos? É parar de se renovar de acordo com a moda, é parar de se renovar de acordo com essas mídias que promovem toda essa influência sobre a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E nós precisamos começar a se renovar de acordo com a necessidade da vontade de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: se transforma, porque eu tenho algo novo para te entregar. Sabe uma coisa que me preocupa? O que me preocupa não é o culto não ser espiritual. O que me preocupa é quando o culto é espiritual de uma forma fingida. Tem gente que aprendeu tão bem a cultuar que já não adora mais quando está aqui. Ele até levanta a mão, ele até se prostra, ele levanta no momento de adoração, mas para ele o culto é meramente algo automático. E Deus está dizendo: eu tenho uma renovação por esses dias, eu tenho algo novo por esses dias. Levanta a mão alguém que crê. Eu necessito de uma transformação de dentro para fora. Eu quero conhecer aqueles que estão dispostos a mudar de vida para agradar o meu nome. Levanta a mão mais alto. A minha presença vai se manifestar quando começarem a viver o que é pregado nos altares. Deus vai levantar no meio da nossa geração pregadores que vão restaurar os altares de adoração, pregadores que vão restaurar a santidade dos púlpitos que tem sido perdida. Transformai-vos, assim diz o Senhor. Renovai-vos, assim diz o Senhor. Transformai-vos, assim diz o Senhor. Eu tenho algo novo para entregar para essa geração. Transformem-se, 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 e a minha presença vai se manifestar no meio de vós. Assim diz o Senhor. Levante as suas mãos aos céus e adore a Deus por um instante. Ora macala bachora me cantará. Ora becala bajora bacheira bacandará. Oh, aleluia. Deus trouxe alguém aqui para transformar, para renovar, para mudar a conduta. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Hoje o Senhor está perdoando os pecados de alguém. Você entrou aqui com seus ombros pesados pelo que você fez no decorrer da semana, mas Deus está dizendo: a minha graça te limpa, eu te levanto novamente, te dou um banho da minha presença, e você sai hoje cheio, 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 cheio da minha glória. Você tem adoração ainda, irmão? Adoração de verdade. Se for da boca para fora, não precisa nem glorificar. Se for da boca para fora, não precisa nem dizer glória a Deus e aleluia. Mas se você trouxe culto de casa, se você trouxe adoração de casa, levanta a mão no terceiro andar. Quem é mais maluco, dá um pulo da cadeira. Adora! 2 minutos de adoração, só glória a Deus, aleluia. Só glória a Deus e aleluia. 2 minutos de adoração, só glória a Deus e aleluia.
está tomando gente aqui no meio de nós. Deus está enchendo o vaso, Deus está transformando, Deus está renovando. Ainda resta 1 minuto, só de glória a Deus, aleluia. Oh, nós te adoramos. Eu sinto Deus nesse altar. Deus está dizendo: haverá uma restauração. A igreja brasileira não vai ficar do jeito que está. Eu estou levantando um povo forte. Eu estou levantando um povo que tem compromisso com a minha palavra. Pode ter os vendidos, mas também terão os santos. Tem os profetas que se venderam para Baal, mas ainda tem 7.000 remanescentes em Israel que não se curvaram, que estão de pé. Era para chorebecanderácia. Oh, quem pode adorar a Deus, fecha os olhos.